Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 57, vamos falar sobre comunicação não violenta. Geralmente, no nosso dia a dia, temos um tipo de comunicação que muitas vezes, para a maior parte das pessoas, pode ser normal, mas não sabemos que carrega aí um tanto de violência. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Ana Alvarenga, que é uma super especialista nesse assunto. Eu vou apresentar a Ana para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Ana Alvarenga é bióloga de formação, atuou por vários anos como analista clínica e em 2008 migrou para o corporativo na área de relacionamento com clientes. Apaixonada pela diversidade do ser humano, desde 2017 trabalha com desenvolvimento de pessoas com temas como comunicação não violenta, abordagem centrada na pessoa, facilitação de diálogos e mediação de conflitos, por meio de palestras, workshops, treinamentos e mentorias individuais. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gero Vida, no nosso episódio de número 57. Vamos direto ao assunto. O que é comunicação não violenta? Bom, eu começo prestando minha gratidão, porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu acho muito importante ter a chance de compartilhar para que outras pessoas saibam, né? Eu não trago verdade absoluta, tá? Então, eu trago a minha experiência. Quando eu comecei a ler, entender o que era comunicação não violenta, fez sentido para mim. Eu trouxe para a minha vida e aí é por isso que estamos aqui, ok? O que é a comunicação não violenta? Quando alguém pergunta isso, Wanda, eu gosto de começar dizendo o que não é. Certo. Porque o nome não violência, né, a expressão não violência, às vezes remete para algumas coisas que não necessariamente tem a ver com a CNV. Né? Então, comunicação não violenta não é ser fofinho, não é ser aquela pessoa que fala baixinho, suave, aquela pessoa que pede por favor 10 vezes numa frase, ou aquela pessoa que diz sim para tudo. Porque em todos esses exemplos que eu dei, existe chance de nós, seres humanos, estarmos sendo violentos na nossa comunicação. Um exemplo prático. Quando eu digo muito sim para o outro, grande chance de eu estar dizendo não para mim. Né? Então, eu tenho uma tia de 86 anos. Ela mora sozinha. E aí, ela pode me dizer, Ana, você pode me levar no sábado no supermercado? E eu posso dizer, sim, claro, eu levo. E você pode, no domingo, me ajudar a arrumar algumas coisas aqui em casa? Sim, eu posso. Ok, e aí eu vou dizendo sim para ela. Mas, por exemplo, sábado é um dia que o supermercado está normalmente mais cheio. E eu tenho espaços durante a semana. E ela é aposentada, ela também tem. Mas eu digo sim para ela, sem pensar na minha necessidade de ir no supermercado num horário que seja mais vazio, que a nossa compra possa ser mais rápida. Né? Eu digo sim e não me considero nisso. Então eu estou sendo violenta comigo. Não estou olhando para mim nesse momento. Tá? Esse é um exemplo prático. Então, isso é o que não é. E o que é? A comunicação não violenta, ela nasceu nos Estados Unidos, no final da década de 60, no início da década de 70, com um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. O Marshall, ele entendeu que ele já estudava a abordagem centrada na pessoa, que você até mencionou no início, quando me apresentou, que foi desenvolvido por um professor dele, Carl Rogers, que era, quando a gente olhar para uma coisa, a gente olha para a pessoa, né? Olhando para uma cena, para uma situação, para um fato, o que aquela pessoa está sentindo. Né? E aí o Marshall pegou isso, juntou com outras coisas, a não violência do Gandhi, o olhar para a humanidade do Martin Luther King e várias outras coisas da época. E sistematizou tudo no que ele chamou de comunicação não violenta, que é, basicamente, como a gente consegue se conectar quanto ser humano. Então, eu me conecto comigo, você se conecta com você, e nós duas conseguimos nos conectar. Entendendo que conexão não é uma coisa estática. Por exemplo, estamos aqui conectadas pela internet. Sim. E, de repente, tem uma falha elétrica e o Wi-Fi cai.
Então, a conexão entre seres humanos também é assim. Eu estou aqui me comunicando com você de uma forma fluida e, de repente, eu faço um comentário que para você chega estranho, ou vice-versa. E aí a nossa conexão começa a ter ruídos. Né? Ele começou a perceber que existiam jeitos que facilitavam essa conexão e outras formas que dificultavam isso. A comunicação, ela não necessariamente tem que ser verbal. Por exemplo, o jeito de olhar, o jeito de manifestar o rosto. Que nem agora você fez e aí para mim chegou, você concorda comigo. E eu me sinto bem, porque tem sentido para você o que eu estou falando. Mas se você fizesse alguma coisa do tipo, tá, me parece que não fez sentido para você. E aí eu penso, mas será que eu não estou conseguindo ser clara? Entende? Vira um ruído na conexão. Então, de qualquer forma, seja numa expressão física, seja na forma de falar, seja no tom de voz. Tem tom de voz que é mais conectivo do que às vezes quando a pessoa fala mais alto ou fala de uma forma mais incisiva, assertiva, né? Então, é ter atenção nisso. Não é ter que mudar o meu jeito de ser, né? Mas é prestar atenção se o que eu estou fazendo, eu quero me conectar com você de fato, isso está gerando conexão? É basicamente isso, tá? Em poucas palavras. Legal, Ana. Você começou falando que quando você teve contato com a CNV, né, Comunicação Não Violenta, isso fez muito sentido para você. Agora, me fez lembrar também, né, que quando eu trouxe esse tema também, porque há muito tempo eu conheci, e na época que eu conheci também fez muito sentido para mim começar a observar essa questão de como a gente se comunica com as pessoas e a questão de como eu falei no começo, às vezes, como a gente se comunica pode estar sendo um pouco mais agressivo e a gente não percebe. E a gente entrando agora numa próxima pergunta, como você trouxe o exemplo prático da sua tia, eu queria que você trouxesse, assim, exemplos de comunicação que são violentas pelo olhar da CNV. Tá. Então eu vou convidar você a gente fazer uma prática sobre isso. Tá? No livro do Marshall, ele cita 4 tipos que dentro da CNV são violentos de comunicação, e eu acrescentei mais um dentro da minha prática, né, do meu dia a dia. Então eu queria fazer isso com você, exemplificar aqui esses 5 tipos rapidamente. Pode ser? Pode. Tá. Então, para isso, eu preciso que você fale sobre qualquer assunto. Tá? E aí eu vou fazer a violência na comunicação e na sequência eu já explico o que é essa violência aqui que eu fiz. Tá? Então você quer... Pode começar sobre qualquer assunto que você queira. Tá bom, deixa eu pensar. Então vamos... para ser mais prático, vou começar relembrando como foi meu final de semana. Então, esse final de semana foi muito, muito gostoso, né? Nós moramos aqui em Pocinhos, do Rio Verde. E nós estou escutando, tá? Só estou procurando uma coisinha aqui, pode falar. E nós recebemos um casal que foram nossos padrinhos de casamento e as filhas, que nós não vimos há muito tempo. E aí eles vieram no sábado, nós fomos passear. Eu estou te escutando, vai. Estou percebendo. Vou continuar, então. Levamos ele. Acho que já fui violenta o suficiente. O primeiro tipo é a desatenção. E que é muito comum nos dias de hoje. No trabalho, eu estou no meu computador, chega alguém, pergunta alguma coisa, quer falar comigo, eu continuo. O celular, né? É muito comum a gente estar interagindo e estar no celular ao mesmo tempo, enfim. Eu não estou presente. Eu não estou realmente interessada no que você está me dizendo. Às vezes até é importante, porque é alguma coisa de trabalho, eu preciso saber. Mas eu sou multitarefas, né? Quero fazer tudo ao mesmo tempo e não faço, de verdade, uma comunicação eficiente contigo. Então, a desatenção é uma forma violenta, que muitas vezes a gente mascara como sendo, nossa, eu sou muito produtiva, né? Consigo conversar com você e fazer essas coisas. Mas, não necessariamente. Eu falei de trabalho, mas uma relação muito assim, de casal, ou mãe e filho, pai e filho.
Né? Não, eu estou fazendo as coisas pela casa, mas vai falando aí, amor, que eu estou escutando. E aí, expressar assim, o que na minha posição de quem estava falando, o quanto é realmente desagradável estar falando e perceber que a outra pessoa não está prestando atenção. Né? Então, realmente toca de forma muito desconfortável, né? Não dá vontade de falar porque você percebe que a pessoa não está prestando atenção em você, né? E nesse momento, eu que estou escutando, não estou, né? Digo que estou, mas não estou, eu posso perceber se aquele é o momento adequado para a gente conversar. E se não for, eu posso fazer um pedido. Posso dizer, olha, Wanda, agora eu preciso terminar, eu preciso dar uma olhada nesse WhatsApp. A gente pode começar daqui 5 minutos, ou pode ser depois do almoço. E aí, quando eu te escutar, vai ser realmente escuta. Né? E, Ana, mas isso é violento, falar que eu não tenho tempo na hora, não. Isso é ser autêntico. Eu estou realmente dizendo que eu quero te escutar, é importante para mim, mas agora eu não consigo. Né? E aí, geralmente a pessoa, quando eu falo isso, a pessoa se sente cuidada, porque ela fala, nossa, eu realmente quero escutar. E pode ser depois. Ah, mas aí se a pessoa disser tem que ser agora, aí eu checo de novo comigo. Será que eu consigo, então, falar, olha, agora eu tenho 5 minutos. Você consegue trazer a coisa que é importante? E aí eu ofereço 5 minutos com qualidade. É uma composição que a gente faz. Tá. Continua então minha história. Isso, continua, por favor. Tá. Então eles chegaram no sábado de manhã e aí nós combinamos de encontrar com eles no balneário, porque aqui tem um balneário de águas termais, para eles conhecerem o balneário. Não, se eu fosse você, eu teria combinado de encontrar na sua casa, né? Porque se for te visitar, e aí já conheciam a sua casa, e de lá vocês poderiam ir, sei lá, no carro só. É só uma ideia, não sei. Tá. A pessoa até sugeriu isso, mas como era um dia que a gente estava com faxineira aqui para limpar a casa, então não teria como recebê-los. Por isso que a gente combinou lá. Mas assim, se eu fosse você, já que a pessoa sugeriu, talvez ela quisesse, né, se acolher, tivesse motivo para isso, né? Então eu teria dito, não, então eu passo para te pegar, né? Você chega na cidade, já estaciona ali, eu passo para te pegar. Não sei, faria alguma coisa para que a pessoa entendesse que eu estava a fim de considerar o que ela estava fazendo. Enfim, é só o meu olhar, tá? Tá bom. Aí, tá bom assim? Você vai cortar mais uma vez? Não, acho que você já está desconfortável o suficiente. Isso é o palpite. Se eu fosse você, eu não consigo resolver os meus problemas, mas os seus, eu tenho todas as soluções, né? E mesmo quando não é um problema, porque você não trouxe um problema, você só trouxe uma situação, mas eu já vou como eu faria. E é claro, eu faria melhor do que você. Né? Então, eu acolheria a pessoa levando para minha casa primeiro, eu. E aí não é sobre você. Eu, na verdade, não estou te escutando. Eu estou usando a tua história para viajar dentro de mim. Isso é violento. E aí, a ideia seria eu te oferecer escuta. Porque às vezes você quer, na verdade, me contar que vocês combinaram de tirar férias, de passar o carnaval juntos, num outro lugar. Mas você nunca vai chegar nisso, porque eu vou te interrompendo, falando se eu fosse você. E aí você acaba desistindo de conversar comigo sobre. Aí de novo, é interessante esse exercício, porque eu vou sentindo de fato, né, essa questão de como eu estou me sentindo nessa relação, né, nessa comunicação. E realmente a sensação de que a minha fala, de novo, não é importante. A sua fala, o que você pensa, como você age, é mais importante do que o que eu estou dizendo para você. E fazendo um recorte, né, quando a gente está interagindo com pessoas idosas, existe, às vezes, aquela coisa de julgar que a pessoa idosa ela não está fazendo da melhor forma possível. Né? E aí eu vou oferecer a solução para o que está acontecendo ali com ela. E não respeito
que ela está fazendo da forma que ela escolhe fazer, da forma que ela consegue fazer. Para ela é importante ter autonomia, né? E não respeito isso. Eu simplesmente, então a pessoa está andando devagar e eu já pego pelo braço e falo, não, eu te ajudo. Né? E veja, não é nem uma fala, a pessoa está só fazendo um movimento. E eu invado e te ajudo, mas na verdade não estou ajudando, eu não estou respeitando a pessoa. Para ela talvez seja importante ir devagar e demorar 15 minutos para chegar no sofá, mas ir por ela mesma, para entender que ela está dando conta dela. Mas eu atropelo e já acho, não, ela quer chegar no sofá, eu vou ajudar. Isso é meu... É um palpite sem ser palpite. Quem disse que eu estou precisando de ajuda, né? Exato. Tá, continua a história. Continua a história. Bom, onde eu parei, vamos lá. Então, aí eles chegaram, conheceram o balneário, nós fizemos toda a inscrição lá para poder tomar o banho de imersão. Aí cada um foi para o seu... Nossa, você sabe que esse negócio de banho de imersão é muito legal, né? Eu morei 2 anos na cidade de São Pedro. E aí do lado tem Águas de São Pedro. Né? Fica bem pertinho, 10 minutinhos, uma cidade da outra. E lá eles têm um balneário. Sim. E era uma delícia. E aí quando ia realmente algum amigo, algum parente, inevitavelmente a gente acabava indo pro balneário. E era, nossa, eu achava tão gostoso, porque os banhos eram... Isso é o sequestro ou a competição. Eu pego um gancho do que você trouxe e atropelo a sua fala e compartilho o que é meu. Porque você trouxe essa coisa do banho, eu me lembrei que eu morei e tinha essa situação. E aí, às vezes, eu, enquanto ser humano, faço isso achando que eu estou me conectando com você, que eu estou me aproximando. Você mora numa cidade que tem banho terapêutico? Eu também já morei, estamos juntos. Mas não é, isso não gera conexão. Porque você quer contar a tua história. E eu sequestrei e levei para mim. E às vezes eu entro até numa competição. Mas São Pedro, a água tem uma qualidade diferente de onde você está falando. Sim. Lá é melhor, e aí começa a descrever a água. Né? E às vezes a competição também vai para desgraça. Do tipo, você fala, Ana, nossa, hoje a minha voz está mal, eu estou sentindo, né, que eu vou... enfim, que eu preciso cuidar. Eu falo, nossa, eu perdi a voz, fiquei 1 mês sem conseguir dar treinamento, fazer nenhum atendimento. Desgraça pura. É uma competição pro lado negativo. Às vezes acontece e é violento. E aí, mais uma vez, me senti cortada por você nesse exemplo. E acho que assim, é interessante a pessoa até contar a história dela, mas ela esperar terminar a história, contar. E aí, sim, do ponto de vista de uma comunicação, né? Aí depois a pessoa, olha que legal, não sei o que. Aí depois, mais para frente, ela pode contar que ela também morou num determinado lugar, que também tinha águas termais, que é isso que você falou, de estar junto porque tem uma história parecida, mas pode ser depois, sem esse sequestro, né? Sim. E é interessante isso que você trouxe, porque é o respeito à fala, né, da tua fala, que está contando a história. E aí, até para gerar mais conexão, eu posso dizer, nossa, eu tenho uma história parecida com isso. Eu posso contar? Você tem tempo? Porque aí talvez você diga, agora eu não posso, eu queria falar sobre outro assunto. Tá? Mas se você disser, não, fala, claro. E ela fala, então eu morei em São Pedro. A mesma coisa do palpite, né, que foi outra forma de violência anterior, não é que eu não posso dar a minha opinião. Sim. Mas eu não vou atravessar e pôr na minha opinião. Então, o que eu posso, depois que eu te escuto, eu posso falar assim, eu agiria de uma outra forma. Eu posso compartilhar, você te pensando, né? Como seria se você levasse direto a pessoa para a tua casa? E aí você ia me contar, não, mas eu estava com faxineira. Eu falo, então eu também não levaria. Sim. Né? E aí a gente se conecta mais ainda. Então, aproxima em vez de distanciar. Mas continuemos, porque tem mais violência pela frente. Tá bom. Bom, aí tomamos o banho e depois fomos... lá tem 3 fontes, fora do balneário, no próprio balneário, mas fora do lugar. Mas o balneário existe há quanto tempo?
O balneário em si, eu não sei exatamente, mas tem aqui na cidade um hotel que chama Grande Hotel Pocinhos do Rio Verde, que ele é centenário. E eu acredito que o balneário começou junto, E você porque já ficou no hotel antes de você morar na cidade? Você já ficou nós, hospedada no hotel? quando nós viemos aqui estudar a região, nós fomos conhecer o hotel, né? Aí fomos lá e E aí mostrar. vocês almoçaram no hotel ou vocês só visitaram? Só visitamos, nós almoçamos no outro lugar que onde eu estava ficando. Tá? Vocês acharam a região interessante? Vocês tiveram vontade já naquele momento de morar ali? Vamos dizer assim, foi um acaso, assim, eu já conheci, o Martim ficou encantado, e passeando pela Mas foi cidade, você que convidou ele para conhecer? Veja, a entrevista. Eu vou te enchendo de perguntas sobre coisas que são importantes para mim. Tá? Porque eu tenho vontade, eu já ouvi falar desse hotel, eu tenho vontade de conhecer. Então eu quero saber se você ficou hospedado, porque daí você vai me dizer se a hospedagem foi boa, se vale a pena investir. Eu pergunto se você comeu, para saber se você fez tudo lá ou se eu teria que sair para comer. Entende? É sobre mim, não uhum, é sobre você. Eu não uhum, estou discutindo de verdade. Estou uhum, fazendo uma entrevista sobre coisas que são importantes para mim. uhum. É isso. E E, mais uma vez, eu poderia te escutar sim, e depois, no final, expressar isso. Nossa, você sabe que eu já escutei, já ouvi falar sobre isso. E eu tenho algumas curiosidades, algumas sim, perguntas. Posso? É sempre um pedido. sim. Desconecta. Isso mesmo, é isso que eu ia comentar, assim, escutar e aí depois fazer essas perguntas porque ficou curioso, ficou interessado, né? Sim, exato. Então, eu já falei da desatenção, depois do palpite, da competição, sequestro e agora a entrevista. Então, Tá, nós vamos para o nosso último tipo de violência, que não está no livro do Pacho, mas tá, que eu vivi na minha pele. Okay? tá. E Então, aí, nesse momento, eu vou te fazer um pedido para você falar de alguma coisa que seja desconfortável. Pode ser dessa mesma situação você me trazer uma outra. Porque essa violência que eu vou trazer agora, a gente pratica enquanto ser humano normalmente quando a outra pessoa está trazendo alguma coisa desconfortável, uhum, difícil. uhum. Tá? Tá, assim, foi desconfortável no sentido assim, eu vou continuar a história, né? Porque a gente estava indo levar para conhecer as fontes, e de repente começou a chover muito e a gente teve que desviar o projeto de conhecer as fontes para poder não tomar chuva. Então Mas acabou pelo sendo. menos vocês estavam juntos, né? Porque eu entendo que eram pessoas importantes para você, e aí o fato de vocês terem se encontrado, pelo menos tinha esse momento, né, de passar um tempo juntos. Sim, sim. Aí, só teve que desviar um pouquinho, né? Aí, ao invés de a gente fazer ir para as fontes, a gente teve que reorganizar a rota e ver o que a gente ia fazer. E aí, por conta da chuva, a estrada estava muito ruim, né? Era uma Mas estrada de pelo terra. menos vocês estavam de carro, né? Porque imagina se vocês estivessem fazendo um passeio a pé Uhum. ou tendo que esperar uma condução, né? Um ônibus ou alguma outra coisa assim. Pelo menos vocês tinham autonomia nesse momento, né? Sim, sim. Gente, o pelo menos. O pelo menos você está me falando de uma coisa que te deixou desconfortável, talvez triste, talvez preocupada, porque você desenhou um roteiro, né? Era um lugar tão bonito para levar, que são as fontes, e você teve que reelaborar isso. Então, você queria ter o espaço, a chance de comentar, nossa, eu fiquei triste, porque eu queria aproveitar, porque tinha uma coisa importante, enfim. E eu não te dou espaço para isso, porque eu quero te tirar do desconforto. Normalmente, isso acontece assim com uma certa frequência. A gente, enquanto ser humano, não consegue lidar bem com o desconforto de outro ser humano. E a vontade é tirar a pessoa daquela situação o mais rápido possível. Então, eu não te dou espaço para viver aquilo que me desconforta quando você está falando. Eu quero arrancar você daquela dor. E às vezes a necessidade que você tem é justamente expressar a tua dor.
voltando a um exemplo que eu dei, de a pessoa idosa estar andando, a pessoa tem a necessidade de autonomia. E eu penso, meu Deus, se eu ficar desse jeito um dia, nossa, que coisa horrível. Eu lembro do meu pai, que já faleceu, mas nos últimos tempos ele tinha muita dificuldade para andar. Aquilo me dá dor, me desconforta. Pensar que pode acontecer comigo, lembrar que aconteceu com meu pai. E aí eu já quero resolver aquilo rapidinho. Eu já cato a pessoa pelo braço e põe no sofá. Então eu não considero pessoa, eu não respeito o tempo da pessoa de falar sobre o que está doendo ou de viver a coisa no tempo dela. Então esse pelo menos, eu acho que eu estou ajudando, mas na verdade não estou. Só tem uma necessidade minha, sem considerar o. Muito, muito, muito interessante, assim, a forma de trazer, então, esses exemplos de comunicação que são violentas, que as pessoas não percebem no dia a dia, né? Então, fazer a gente refletir como que a gente como pode ser diferente. E aí, acho que dá para entrar um pouquinho sem pensar, então, quais que são os pilares da comunicação não violenta? É interessante como, desde quando eu conheci a comunicação não violenta até hoje, meu olhar mudou sobre isso que você perguntou, os pilares. Porque os primeiros treinamentos que eu dei, eu tinha até um slide de 4 passos da comunicação não violenta. Então, é importante, diante de qualquer situação, a gente ver o fato em si, deixar o julgamento de lado. É importante eu perceber qual o sentimento, ou quais os sentimentos que estão batendo aqui dentro diante daquele fato. Por trás desses sentimentos sempre tem necessidades, que se o sentimento for confortável, a necessidade está sendo atendida. Se o sentimento for desconfortável, a necessidade não está sendo atendida. Um exemplo prático, aqui agora, o fato é, estamos fazendo essa conversa sobre comunicação não violenta online. Eu estou com sentimento de paz, estou tranquila, porque a minha necessidade de ter o Wi-Fi funcionando, né, a internet está boa, a conexão está fluindo, isso me dá essa segurança, está sendo atendido. Esses dias aqui em Campinas, onde eu moro, choveu muito. Em algum momento até houve queda de energia. Então, se hoje a gente estivesse nessa situação de uma possível queda de energia, eu estaria preocupada, eu estaria tensa, porque essa necessidade de segurança de que o Wi-Fi vai funcionar não estaria sendo atendida. Né? Estaria na iminência do risco de cair a energia elétrica e a gente não conseguir finalizar. Perceber a mesma necessidade de segurança que eu tenho, está sendo atendida aqui agora, estou confortável, tranquilo. Se estivesse chovendo, eu estaria desconfortável, estaria preocupado. Tá? Então, o fato, os meus sentimentos, as minhas necessidades. Né? E aí a estratégia, os pedidos que eu faço. Qual a estratégia? Eu poderia deixar o meu 4G preparado, porque se caísse a energia, eu poderia fazer pelo meu celular com você, que já está carregado. Né? Enfim, traçar uma estratégia. Ou falar para você antes, Wanda, hoje está chovendo muito aqui, a gente poderia reagendar, fazer amanhã, né? Em vez de fazer no fim de tarde, que é quando mais chove, fazer de manhã. Enfim, fazer pedidos a respeito. Quando eu comecei a falar de comunicação não violenta, eu falava disso, de 4 passos. Depois de algum tempo trabalhando com isso, vivendo a comunicação não violenta no meu dia a dia, eu entendi que não é exatamente assim. Isso são coisas a serem consideradas, são coisas importantes, mas tem mais coisa por trás disso. Então, uma coisa que eu acho muito importante em qualquer comunicação, qual é a intenção que eu tenho quando eu estou fazendo aquela comunicação? Uma coisa com pessoas idosas. A minha mãe, ela tem 87 anos e ela, às vezes, conta a mesma coisa, porque ela esquece que ela já contou. Sim. Na idade dela, ela vai fazer 88 esse ano, é uma coisa natural. Quando ela começou a fazer isso, eu comecei a ficar desconfortável, porque eu pensei, caramba, será que na idade dela não está assim também? E ela tem uma irmã que desenvolveu um Alzheimer, que realmente está numa clínica,
E aí eu comecei a ficar preocupada, será que minha mãe tem chance de ir por esse mesmo caminho? Então eu forçava. Quando ela ia repetir, eu falava, mãe, você já me contou isso. Eu era violenta, no sentido de não deixá-la repetir e de até causar um desconforto nela, de ai meu Deus, eu estou repetindo, eu nem lembro que eu já contei. Porque eu estava desconfortável com essa situação. Qual era a minha intenção? Forçá-la a perceber, a lembrar que ela já tinha falado. Isso é insano. Faz parte da pessoa, na idade dela, repetir algumas coisas, esquecer que já falou. Então, a intenção que eu estava não fazia sentido. E aí eu parei, fui olhar para os meus desconfortos, que eu já mencionei aqui, e comecei a olhar para isso de um outro lugar. De falar que bom que ela tem autonomia, que bom que ela tem vontade de compartilhar coisas comigo, né? Que a nossa conexão é importante para ela, assim como é para mim. E hoje, quando ela repete, eu olho e falo, nossa mãe, foi assim, e interajo com ela, porque eu valorizo aquele momento, sabendo que eu não tenho controle sobre o que está acontecendo com ela está sendo cuidada da melhor forma possível, né? E que eu posso achar estratégias para trabalhar a minha memória. Então eu fui ver como eu posso fazer isso, né? Existem algumas estratégias que a gente pode trabalhar a memória e eu estou tentando usá-las no dia a dia. Me atendi sem desatender a minha mãe na situação que ela se encontra agora. Então, que intenção eu tenho quando eu estou fazendo um certo tipo de comunicação? Dependendo da intenção, eu não faço, ou eu transformo de uma outra forma. Então, olhar para o fato, ver que sentimentos eu tenho ali, quais necessidades, se elas estão sendo atendidas ou não, qual a intenção que eu tenho na minha comunicação. Uma outra coisa é o julgamento. Eu escuto muitas pessoas dizerem, eu não posso julgar. Dominic Barter, que é um facilitador de comunicação não violenta que trabalhou com o Marshall, ele é inglês, mas já morou aqui no Brasil, e agora mesmo, né, nesses dias ele está aqui, está em São Paulo, dando treinamento. Num dos primeiros treinamentos que eu fiz com ele, ele disse, se a pessoa não julga, não é ser humano. Julgamento faz parte de todo ser humano. Agora, o que eu faço com o meu julgamento, aí pode ser violento ou não, né? Então, quando eu vou interagir com alguém, eu vou deixar o meu julgamento gritar, se manifestar, ou eu vou deixar o meu julgamento de lado e vou lidar com ele depois. Eu estou, por exemplo, interagindo com uma pessoa idosa e aí eu penso, nossa, mas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas idosas que a família não está sempre presente. E aí isso é o fato, tá? A família, ninguém da família visita toda semana. Isso é um fato. O meu julgamento já diz, meu Deus, a pessoa fez tanto e agora a família não vem. É um bando de sabe, pessoas que não têm noção, né? Não se importam. O meu julgamento vai falando. Isso é só o meu julgamento. Porque eu não sei o que se passa na cabeça daquelas pessoas. E eu também não tenho nada a ver com isso, a vida é delas. Agora, o que eu faço com isso? Em vez de eu me perder no julgamento, eu posso oferecer alguma coisa para essa pessoa idosa? Ela é uma vizinha minha. Quando eu a encontro, eu posso oferecer uma conversa? Eu posso chamar para tomar um café? Eu posso? Isso faz sentido para mim? Se fizer, ok, eu pratico. Se não fizer, eu simplesmente entendo, olha, a vida dela é dela. E ela tem a família dela. Eu não tenho como interferir nisso. Mas eu tenho a minha mãe que é idosa, eu tenho minha tia que é idosa. Como eu posso fazer para que elas tenham uma vida diferente do que eu estou vendo ali que acontece com a outra pessoa? Então, deixar o meu julgamento como uma forma de aprendizado. Não é negar, mas eu converso com o meu julgamento para ver o que eu posso fazer com isso. O que eu posso oferecer para as pessoas idosas da minha família. E em vez de ficar simplesmente criticando o outro. É uma coisa que não leva de nada para o planeta. Então, esses são alguns pilares que eu acho que são importantes de serem considerados quando a gente quer ter uma comunicação não violenta. Eu comigo e eu com os outros. Agora pensando nisso, quando você falou assim, quando a gente quer ter uma comunicação não violenta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como, então, aplicar essa comunicação não violenta no nosso dia a dia?
O Marshall diz que quanto mais íntima a relação, maior a chance da gente ser violento. E a pessoa mais próxima de qualquer ser humano é o próprio ser humano. Então, a pessoa mais próxima da Ana é a Ana, da Wanda é a Wanda e assim por diante. Existe chance da gente ser muito violento, né? Eu, Ana, comigo, mais do que com qualquer outra pessoa. Então, começo por aí, no meu dia a dia. Tá? Um exemplo prático. Quando, às vezes, eu perco a paciência com a minha mãe, porque eu sou um ser humano. Não é porque eu estudo comunicação não violenta que eu sou maravilhosa. O próprio Marshall diz que ele era violento nos momentos. Somos seres humanos. E aí, quando eu perco a paciência com ela, na sequência eu me julgo que eu não deveria fazer isso e eu já falo, Ana, sua burra! Por que você agiu dessa forma? Por que você... Ana, sua burra, é uma expressão que me acompanha assim a vida inteira. Eu lembro de falar comigo assim desde que eu era criança. Mas, depois que eu conheci a comunicação não violenta, eu comecei a pensar, eu não falaria assim com outra pessoa. Por exemplo, se meu filho perder a paciência com a minha mãe, ou a minha nora, eu não vou falar, Rodrigo, seu burro, Gi, sua burra, eu não vou falar. Eu vou falar, calma, né? Vou tentar acolher, vou tentar oferecer escuta. Por que eu faço isso com ele? Com ela eu não faço comigo. A comunicação não violenta eu começo a praticar comigo. Essa é uma das coisas da prática do dia a dia. Eu vou me acolher, eu vou entender por que eu estou fazendo isso. Não era um bom momento para interagir com a minha mãe? Eu poderia ter pedido para a gente interagir à tarde ou no outro dia, né? Porque ela não mora comigo, então eu poderia falar, olha, em vez de eu visitar você hoje, eu vou visitar você amanhã, tentando me acolher. Isso é uma prática do dia a dia. Uma outra prática do dia a dia é entender se eu consigo ter presença presente naquilo que eu estou fazendo. Então, eu trabalho com idosos e eu sou responsável por, na hora do almoço, dar a comida na boca. Porque, às vezes, a pessoa não consegue comer sozinha. Uhum. Como eu faço esse movimento? Eu faço esse movimento já, meu Deus, que saco, está chegando a hora do almoço. Lá vou eu ter que dar comida para o seu José. Meu Deus do céu, ele demora 1 hora para comer. Não tenho paciência. Volto para mim. O que é que me desconforta nisso? Eu lembro do meu pai, que também no final da vida já estava mais difícil de fazer os movimentos. Ou eu penso em mim, e eu não quero passar por isso. Ou eu realmente não gosto de fazer esse tipo de trabalho. E aí, nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim. O outro é uma escola para que eu me conheça melhor. E daí eu posso chegar à conclusão que esse não é o melhor trabalho para mim. Eu posso trabalhar numa instituição de idosos, mas posso escolher, olha, eu vou trabalhar na parte da limpeza. Não vou trabalhar na parte de cuidados. Porque na parte de cuidados faz parte eu ter que dar o alimento e eu não vou querer dar o alimento, não vou conseguir. Então, eu considero isso, né? Me percebo, meus sentimentos, minhas necessidades, traço estratégia para realizar isso. Talvez eu possa trabalhar num outro cenário dentro da própria casa, na parte administrativa. E talvez eu não possa trabalhar com idosos, eu vou trabalhar com criança. Sou cuidadora, mas posso ser cuidadora de criança. Porque criança, para mim, é mais fácil que idoso. Ou seja, a autoconexão, né? Eu prestar atenção nisso. Acho que é uma coisa muito importante para a prática do dia a dia. Considerar o que eu consigo, e nem sempre é o que eu quero. Eu gostaria de oferecer para minha mãe conversas diárias, porque eu sei que para ela seria importante. Mas eu não consigo, dentro do meu esquema de trabalho, mas do meu jeito de vida. Eu gosto de fazer muito tempo, eu gosto de fazer muitas coisas comigo. Então, eu faço acordos com ela. Olha, a gente se vê uma vez por semana, presencialmente. Mas quando eu estou ali, 100% com ela. Eu faço um acordo que eu não tenho um dia fixo. Porque para mim, ter uma agenda fixa é complicado. Às vezes eu atendo pessoas no domingo. Às vezes eu tenho que dar um treinamento no sábado. Então não necessariamente vou ter fim de semana ali. Às vezes eu vou fazer um curso no final de semana. Então eu digo, mãe,
como minha agenda é flexível, eu estou também, a gente pode planejar passar uma tarde juntos numa quarta-feira. A gente pode planejar um almoço numa terça. E aí a gente traça esses combinados de forma que quando eu estou com ela, eu realmente estou com ela. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, eu acho que eu fiquei pensando agora também, né, para a gente até ir encerrando. Eu acho que essa prática e esses exemplos que você trouxe vai muito no sentido dessa autoobservação, de as pessoas quererem de fato mudarem a sua forma de comunicação, de começarem a se perceberem, autopercepção, autoconhecimento. Então, voltar nos 5 tipos que você trouxe e começar a observar no meu dia a dia. Será que eu estou, como você falou, a presença presente? Então, será que na comunicação com as pessoas eu estou realmente prestando atenção no que elas estão falando ou estou dividindo a minha atenção? Será que eu estou fazendo... Qual foi o segundo que você falou lá? Se eu fosse você, né? É o palpite. Isso. Será que eu estou palpitando a todo momento? Será que eu estou sequestrando ou competindo com a pessoa? Então, voltar nisso e começar a perceber no nosso dia a dia como que a gente se comunica, se a gente faz esse tipo de comunicação, como que a gente pode melhorar, para ir vendo realmente cada vez mais eu percebo na prática o quanto é bacana perceber essa comunicação presente mesmo. Você está presente com as pessoas, você está escutando, né? Deixar realmente assim o celular, né, para o horário dele. Agora eu tô com você, eu tô presente, eu percebo que a gente consegue viver melhor, né? E você quer deixar alguma mensagem final antes da gente encerrar, Ana? Olha, eu acho que reforçar, né, que a comunicação começa eu comigo, para depois oferecer para o outro. E que quando eu escuto, tem que ser uma escuta realmente empática, que eu estou realmente escutando o outro, não é sobre mim, é sobre o outro. O outro pode trazer o que ele quiser, porque eu estou me dispondo a escutar. Estou deixando a pessoa desabafar, a pessoa compartilhar. Né? Tem juízo de valor. Né? E quando eu vou me colocar, isso eu acho que é uma coisa importante que eu não sei se eu mencionei. Eu me colocar na primeira pessoa do singular, eu falar de mim. E nessa hora eu consegui expor, porque veja, acho que isso é importante trazer, Wanda. Algo que desconecta numa situação difícil é quando eu falo do outro. Porque aí o outro pode perceber que eu estou criticando, que eu estou apontando o dedo mesmo. Se não fosse você, minha vida seria maravilhosa. Mas por tua causa, minha vida é um horror. E não é necessariamente isso. Né? Então, de novo, eu estou reforçando dessa coisa de idosos, porque é basicamente assim, o público aqui ou está nessa faixa, ou cuida, né? Ou pensa, eu vou um dia me tornar idoso, que é o meu caso, eu já tenho 57 anos, daqui a pouco vou ter a idade da minha mãe, e como eu quero chegar lá. Então, a ideia é falar, expressando o que é importante para mim, falar dos meus sentimentos, mas considerando a intenção. Vou trazer um exemplo prático. Né? Quando a minha mãe morava sozinha, eu morava com meu pai, na verdade, às vezes eu chegava e tinha louça na pia. E aí eu já queria chegar lavando. E isso a deixava desconfortável. Porque nessa hora eu considerava que, para mim, eu não gosto de louça na pia. Eu moro sozinha e sempre fiz sujo eu lavo. Então eu falava assim, nossa mãe, mas a louça do almoço ainda está aqui, né? Deixa que eu lavo. E nessa hora eu estava achando que eu estava ajudando. Mas na verdade a mensagem que eu estava dando para ela é, você não cuida bem da casa, você está sendo incompetente, já estamos no final da tarde, você daqui a pouco vai servir o jantar e ainda não cuidou da louça. Para ela chegava como uma crítica. Tá? Eu mudei isso e comecei a chegar na casa dela e não focar no que ela não tinha feito, mas entender o que eu poderia oferecer. E aí eu falava para ela, mãe, a gente começava a conversar e eu dizia, mas você precisa de alguma coisa? Tem algo que você gostaria que eu fizesse?
Por exemplo, você quer que eu dê uma lavadinha na louça? E ela dizia, não precisa, mas a lâmpada do quarto, ela queimou. E aí, se você puder pegar a escada e trocar, porque eu estou usando só a lâmpada do abajur. E para ela subir na escada era complicado. Veja, eu queria ajudar, mas eu perguntava, eu oferecia ajuda, né? E não atropelava. Então, acho que é importante ter esse respeito e falar comigo a partir de mim. Olha, a coisa da louça é um desconforto meu, Sim. não é dela. Mas se eu quisesse realmente, precisasse, por exemplo, teve noites que, quando eu morei em São Pedro, eu vinha e passava na casa dela, a gente almoçava, e aí eu falava, mãe, eu vou limpar já a louça, vou lavar, porque mãe, eu tenho meio que um toque. Toda vez que eu vejo louça na pia, eu preciso, eu posso, eu não quero te incomodar, mas eu queria já fazer um pedido, eu falava de mim. Para mim é importante, eu tenho esse toque, né, essa mania. Não criticava ela, Sim. mas eu posso? Ela fala, claro, filha, você pode. E aí ela, eu estou deixando, estou oferecendo esse espaço para ela, eu estou respeitando a Ana. Percebe que diferente? Sim. Né? Então, essa expressão autêntica, de falar do que é importante para mim e fazer o pedido, eu posso? Acho que é isso, Ana. Nossa, excelente, Ana. Amei a nossa conversa, o nosso diálogo de hoje. Acredito que as pessoas que estão em busca de uma comunicação mais equilibrada, né, vão se conectar com os exemplos e vão se conectar principalmente com o nosso público, né? Pensar no nosso próprio dia a dia, como podemos vivenciar melhor os nossos sentimentos e as nossas necessidades e refletir sobre isso, e também com as pessoas com quem nos relacionamos na família e profissionalmente. Então, agradecer imensamente a sua disponibilidade em dar essa excelente aula, posso dizer assim, né, que através de uma conversa, assim, eu aprendi muito com você, e acredito que as pessoas que estão nos assistindo agora e vão nos assistir depois também vão poder aproveitar muito. Então, agradecer imensamente pela sua participação aqui hoje, tá bom, Ana? Gratidão totalmente recíproca, mano. Gratidão mesmo por você me dar esse espaço e me permitir fazer isso do meu jeito. Né? Você me permitiu uma expressão autêntica. E foi tão boa essa fluidez, essa conexão aqui. Foi muito bom pra mim. Gratidão. Então tá certo. Por hoje é isso. Agradecemos a sua participação no nosso episódio de número 57. Nos vemos no próximo Diálogo da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!